Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do componente curricular de História do sexto ano. Nós estamos no PET 3. Meu nome é Rander e eu estarei aqui com vocês. O tema da aula de hoje será Egito Antigo. Caro estudante, nesta semana você irá aprender sobre o Egito Antigo. Nessa aula, você deverá aprender sobre as origens dos egípcios, sua forma de organização política, religião, escrita e da importância do Rio Nilo para o seu desenvolvimento. Então vamos lá, bons estudos. A sociedade egípcia é uma das mais famosas e intrigantes do mundo antigo. Os egípcios antigos deixaram um grande legado para a história e é sobre eles que abordaremos esse texto. Ao longo do Rio Nilo, diversas cidades e agrupamentos foram se formando por volta do ano 6000 a.C. Cada um desses agrupamentos era chamado de nomos e eram governados pelos nomarcas, que concentram poder político e militar em suas mãos. Nesse período, chamado de pré-dinástico, os nomos entraram em conflito entre si, disputando entre eles as terras mais férteis. Devido a esses conflitos e mudanças, formaram-se duas culturas: a Nakada, que ocupava o vale do rio Nilo, no Alto Egito, e a Madi, que ocupava o delta do Nilo, no Baixo Egito. Por volta de 3200 a.C., o Alto Egito conseguiu unificar os dois territórios, iniciando o período dinástico do Egito, governado pelos faraós, que eram imperadores considerados deuses. Os egípcios possuíam uma religião politeísta, que significa crença em vários deuses, e zoomórfica, deuses simbolizados por animais. Eles também acreditavam na vida após a morte, e para que a alma encontrasse o corpo no outro mundo, eles desenvolveram técnicas de mumificação, que mantinha o corpo preservado por muito tempo. Para a técnica, o corpo era aberto, retirado todos os órgãos, desidratado por 7 dias, aromatizado com ervas e depois de todo o processo era enfaixado. O coração era colocado em um recipiente à parte. Segundo a religião egípcia, após a morte, o espírito era guiado pelo deus Anubis até o tribunal de Osíris, que o julgaria na presença de outros 42 deuses. Seu coração era pesado em uma balança, que tinha como contrapeso uma pena. Se o coração fosse mais leve que a pena, o espírito receberia a permissão para voltar e retomar seu corpo. Caso contrário, seria devorado por uma deusa com a cabeça de jacaré. Os egípcios acreditavam em deuses híbridos, metade homem, metade animal, antropomórfica. Os faraós, quando morriam, eram colocados em sarcófagos, espécie de caixão, e colocados em mastabas, túmulos construídos e ornamentados com escrituras sagradas ou sobre a vida do faraó. As famosas pirâmides do Egito são mastabas gigantescas, que ficaram famosas pelo tamanho e pela preservação. Os egípcios também desenvolveram 2 tipos de escrita: a demótica, mais simples e simbólica, e os hieróglifos, que eram representados em forma de desenhos que podem ter significados próprios ou representam parte de uma palavra. Esse tipo de escrita era feita somente por um grupo específico, chamados escribas, que possuíam um status superior na sociedade e realizavam essas escritas nos papiros ou nas paredes das mastabas. Como já foi dito acima, toda a sociedade egípcia se formou no entorno do rio Nilo, que era considerado um deus chamado Hapi, o deus da fertilidade, e era representado nas mastabas como um ser azul e com grande barriga. De tempos em tempos, o rio Nilo passava por períodos em que o nível ficava baixo, permitindo a prática da agricultura, e períodos de cheia, que renovava os nutrientes da terra e permitia novas plantações. Devido à riqueza da agricultura local,
o poeta grego Heródoto dizia que o Egito era uma dádiva, um presente do Nilo. Vamos agora para as atividades. Sobre o rio Nilo, responda as questões abaixo. Por que ele era considerado um deus? Era considerado um deus por ser domínio do faraó. Em tempos de cheias, o rio permitia prosperidade econômica e estabilidade política. Letra B. Qual a importância do rio Nilo para os egípcios? Fornecia grande quantidade de humus, adubo natural, e isso favorecia a agricultura. Letra C. O que significa o Egito é uma dádiva do Nilo, dito por Heródoto. A citação de Heródoto mostra a importância do rio para o crescimento e consolidação da sociedade egípcia. Número 2, a mumificação era uma importante prática dos egípcios antigos. Sobre essa prática, responda. Letra A. Como era feito o processo de mumificação dos corpos? Retiram-se os órgãos, dificultando a decomposição. Depois, os corpos são colocados nos sarcófagos e envoltos em faixas de linho ou algodão. Letra B. Qual era o objetivo religioso da mumificação? Os egípcios acreditavam na vida após a morte. Criaram a mumificação para preservar o corpo até que o espírito retornasse. Letra C. Qual a relação entre a mumificação e as pirâmides do Egito? As pirâmides eram túmulos especiais, primeiramente para os faraós. Depois, aqueles que possuíssem muito dinheiro poderiam ter sua própria pirâmide. Número 3. Os egípcios desenvolveram 2 tipos de escrita, o demótico e o hieroglífico. Diferencie os 2 tipos de escrita, caracterizando cada uma delas. A demótica era mais simples e simbólica. Os hieróglifos eram representados em formas de desenhos que podem ter significados próprios ou representam parte de uma palavra. Número 4, o início da história egípcia é chamado de pré-dinástica. Explica a diferença desse período para o período faraônico. O período pré-dinástico era caracterizado pelos conflitos entre os povos do Alto e do Baixo Egito. Ambos tinham seus nomarcas. Após a unificação, em 3200, inicia-se o governo dos faraós. E acredita-se que o primeiro faraó se chamava Menés. Menés I, o primeiro faraó. Muito obrigado a todos pela companhia e até a nossa próxima aula.